Meu nome é Renato, né? Sou engenheiro de suporte técnico da SAGE já há quase 2 anos, né? Aí eu vou ministrar esse treinamento aqui para vocês. Infelizmente ainda não conheço muita empresa de vocês. Não sei se vocês já compram SAGE, os inversores de string ou não, só estão trabalhando com o micro. Por Atualmente Só com só o com enquanto, micro. micro. só com o micro, né? Então, vou fazer uma breve apresentaçãozinha aqui da nossa marca, né? Que eu acho que é importante, né, para vocês falarem pros, quando for tentarem vender os micros, né? Talvez o pessoal não conheça nossa marca ainda, né? A Sage é uma marca que está no mercado há bastante tempo, né? Às vezes o pessoal não conhece, né? Então, a Sage já está no mercado há 19 anos, né? É uma empresa fundada na China, né? Foi fundada em 2005 e ela começou com a fabricação dos drives de potência, né? Aqueles inversores de frequência para motores, né? Para variar a velocidade de motores. Como aqueles drives de frequências têm a função de transformar energia CEC em energia CA, né? Eles estão muito parecidos com os inversores de solar, né? Os inversores utilizados atualmente na energia solar. Então, em 2011, né, ela começou essa divisão de energia renovável, né, com o desenvolvimento do primeiro inversor de fotovoltaico dela, né? E a partir disso, ela foi investindo cada vez mais, né, no setor fotovoltaico, né? Em 2013, ela fundou sua primeira sede fora da China, né, uma sede na Bélgica. Já em 2015, né, 4 anos depois de ela ter começado na energia fotovoltaica, ela já começou no mercado de armazenamento de energia, né, com os inversores híbridos, né. Os inversores híbridos têm aparecido agora aqui no Brasil, né, mas lá na Europa, né, na China já são difundidos há grande tempo, né. Então já em 2015 já tinha a fabricação de inversores híbridos, né. A partir disso foi aumentando, né, cada vez mais, estabelecendo, né, novas sedes, né, em outros locais, né. Em 2016 fez uma nova fábrica na China. Em 2018 já foi reconhecido como um centro de certificação de qualidade na China. Foi desenvolvendo novos centros de pesquisa e desenvolvimento. Em 2022, né, ela teve uma grande ampliação, né, colocou em a segunda fase da sua sede na China, né, e desenvolveu um novo aplicativo, né? A gente tinha um aplicativo antigo, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer o Air Solar Air e passou por Air Solar Sage agora, né? O Sage Home que agora trocou de nome para Elekeeper. Então, o aplicativo utilizado hoje pela Sage é o Elekeeper, né? A Sage que desenvolve seus aplicativos, né? Ela não usa aplicativo de outras empresas, né? Então, todo o software é desenvolvido pela Sage mesmo. Em 2023, ela lançou suas sedes, né, na Europa, né, em Frankfurt e em um centro de pesquisa em Glasgow, né? Então, ela já está há 19 anos no mercado, né, tem se dedicado muito e se tornado um líder mundial em serviços de armazenamento inteligente. Deixa eu pensar aqui. Então, ela já conta hoje com 400 de pesquisa e desenvolvimento, né, tem 9 linhas de produtos, né? Aqui tem as. Deixa eu colocar a setinha aqui. Acho que todo mundo está vendo minha tela, só eu esqueci de perguntar. Sim, beleza. Sim, sim. Sim, sim. Então, E aqui tem as 9 linhas de produtos, né? Energia residencial na versão inglesa, na versão não inglês, comercial, armazenamento portátil, automação industrial, né? Essa agenda continua, né? Mesmo produzindo os inversores solares, ela continua na parte de automação, né? Com os inversores de frequência. Bateria, né? Soluções MLPE, que é os microinversores, né? Módulo a módulo, né? Tecnologia modo a módulo e o hardware e o software que é desenvolvido todo por ela, né? Já temos mais de 294 direitos de patente, né? E aqui um pouquinho, né? Um pouquinho da fábrica, né? A gente testa os inversores, né? E os microinversores, né? Para reduzir, né? O grau de pós-venda, né, de falhas, né? Então a gente tem mais de 105 equipamentos de testes sofisticados e cada micro aí, cada inversor aí praticamente passa por 118 testes de análise e confiabilidade, né, antes de ser entregue ao cliente final, né, no caso os distribuidores como vocês.
Aí ela tem um projeto, né, de em 2025, né, a gente já está chegando, né, esse slide já é um pouco mais antigo, né, mas entre 2023 e 2025, né, o planejamento da SAGE é triplicar, né, sua produção de inversores, né, passando de 9 GB para 27, de armazenamento de 3,6 para 10 e também aqui dos os drives de frequência de motores de 520 mil para 1.560.000, né? Hoje a gente conta com essa fábrica de 44 mil metros quadrados, né? E em 2025 vai ser inaugurada a segunda fábrica, né? Em Jiangli, né? Não sei falar muito bem o nome, com 110 mil metros quadrados, né? Então esse é o planejamento aqui em 2025 ter triplicado, né? Em 2 anos triplicar a nossa produção e a nossa fábrica. Agora, né? Eu vou falar um pouquinho mais do objetivo aí, né? Do treinamento, né? Que é o microinversor da SAGE, né? Esse microinversor foi lançado no Brasil na Intersolar retrasada, né? Questão de quase um ano e meio, né? Um pouquinho menos que um ano e meio, né? Para o Brasil, a SAES só trouxe um microinversor de 2,25 quilowatts aqui, né? Na Europa tem os menores, né? De 1 ponto alguma coisa. Eu acho que uns 4 modelos menores que isso aqui. Então, aqui para o Brasil, a gente trouxe de 2,25. O slogan, né, do micro, né, ele é micro em tamanho e macro em potência, né, que é um microinversor de grande potência, né, 2,25, né. Aqui eu vou falar um pouquinho mais das características dele. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, fica à vontade para perguntar aqui no momento da apresentação mesmo, né, às vezes deixa tudo para o final e a dúvida acaba se esquecendo, né, então vocês ficam à vontade, né. É um microinversor de 2.250 watts, né? Ele tem 4 MPPTs, né? Aqui tem as entradinhas deles, né? 4 MPPT, ou seja, é um microinversor para ligar 4 placas. Tem uma eficiência máxima de 97%, garantia de 15 anos e a corrente de entrada, né, de cada MPPT é uma corrente de 20 amperes, né? Que é uma corrente que aceita modos voltaicos de alta eficiência e alta potência, né? Mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor, né? Mas a maioria dos micros, né, tem uma corrente de outros fabricantes menor que 20 amperes, então não suporta placas mais potentes, né? E o grau de IP dele, né, o grau de proteção é IP67, né, um IP maior que o dos inversores de string, né? A maioria dos inversores de string tem grau de proteção IP65 ou às vezes IP66, né? Como ele fica ali debaixo do telhado, ali, debaixo da placa ali, né, ele sofre maior influência, né, do ambiente, né, um ambiente mais agressivo, né, por isso que ele tem um grau de proteção maior. Vou passar um pouquinho mais para frente aqui, né? Aqui são detalhes dele, né, a parte de trás dele, né, que é todo em alumínio aqui, oi, alumínio projetado, né, e aqui um pouquinho das características, né, até um pessoal que já comprou nosso micro aqui pergunta, cadê o suporte de fixação, né? Então, o A aqui, né? Essa parte aqui já é o suporte de fixação dele, né? Já tem preso nele, né? É um suporte que você compra a parte e vem a parte, né? Então, aqui é os pontos, né? Do microinversor. Ponto A é o ponto de fixação. Ponto B são os conectores MC4, né? Para ligar os módulos. Clica ali, ó. Os, o C é a antena, né? Ele já vem com a antena Wi-Fi integrada nele, né? Então, ele já consegue se conectar à internet para depois a gente ver a produção ou acompanhar pelo aplicativo. O D é o conector CA, né, onde ele se liga, né, onde ele transfere a energia produzida pelas placas, né? Então aqui é o conector. E o E, né, tem um LED aqui, né, que tá ruim de ver. Tem um LED que indica nessa situação que o inversor está. E aqui são os estados, né? Se ele tiver verde aceso, quer dizer que ele está funcionando normalmente. Se ele tiver verde pulsando, quer dizer que ele está em um modo de espera, aguardando, né? Às vezes ele foi instalado, mas não foi programado, ou foi selecionado para estar em um modo de espera, assim, né? Então, em um modo de stop, né? Que a gente diz, né? Então ele fica ali verde pulsando. Se ele está vermelho piscando, ele está incapaz de se conectar, né? Se não se conectou à rede ou à internet. Vermelho aceso tem alguma falha, algum alarme, né? Ele está relatando que tem algum alarme nele. Às vezes é falta de tensão, é falta de energia CC, alguma coisa nesse sentido, né? Que ele relata que ele está em estado de alarme. Vermelho pulsando quer dizer que a gente está atualizando ele, né? Às vezes a gente faz atualização de firmware, o inversor está com algum problema, ou com um firmware mais antigo, então a gente faz essa atualização.
E quando não está nem ligado nem o verde e nem o vermelho, quer dizer que ele está desligado, né? Ou seja, não está funcionando, está totalmente desligado. Aqui um pouquinho das características, né, dos acessórios que vêm dentro da caixa do microinversor, né? Então, todo microinversor que você abrir dentro da caixa, né, vem todos esses itens, né, aqui, né? A gente relata, né, que na caixa, né, já junto com o pacote do microinversor, vem todos os acessórios necessários à instalação. Não tem a necessidade de você adquirir acessórios individualmente ou à parte depois, né? Então, tudo que você precisa praticamente para instalar um microinversor está aqui, né? Só uma coisa que eu relato, né? Não sei se você já tem um maior costume, né? Os inversores de string, no geral, né? Todos eles vêm com kit de MC4 para você conectar aqui, né? Na entrada do inversor, né? A única coisa que não vem no kit do microinversor são esses MC4, né? Os MC4 que você vai conectar aqui, que se você usa nos módulos, né? Você tem que comprar a parte, né? Então, sempre que você for vender um micro para um cliente, né, você vai ter que vender o conjunto de MC4 aqui, né, para ele ligar, né? No inversor de string também é necessário, né? Porque no inversor de string a gente vem um kit de MC4, mas o que acontece? Aquele kit de MC4 é para ligar na parte de baixo, né? Que o inversor de string fica lá embaixo da casa, né? Por exemplo. E aqueles MC4 que você precisa para ligar nas placas lá em cima do telhado, você já tem que comprar, né? Então, como o micro só fica em cima do telhado, né, é necessário comprar aqueles MC4 que você vai usar em cima do telhado. No caso aqui, o 4 par, né? Ele tem 4 MPPT. Então, né, o que Quatro vem par dentro, ou é dois pares? 4 par. Tá. Você contando que aqui, ó, um par, dois par, três par, quatro pares, né? Aqui, para ligar em todos, né? Às vezes, o que que acontece, né? A placa já consegue chegar aqui, né? Hoje em dia, as placas vêm com aqueles cabos muito curtos, né? Então, no geral, às vezes o cabo da placa já não chega aqui. Você tem que fazer aquela extensão que ele diz, que a gente fala. Então, se o cabo da placa chegar aqui, né? Como é o mesmo encaixe, você já não vai precisar desse primeiro par. Mas Raíssa, a forcinha para mim aqui. provavelmente o segundo par, né? A segunda placa, dependendo onde o micro tiver, você já não vai conseguir chegar nele, né? Então, depende muito da instalação, né? Do tamanho do cabo da placa, né? Às vezes, dois você consegue chegar, esses dois primeiros, mas esses dois, como já fica mais longe da placa, você tem que fazer uma extensão, então já não chegaria. Então, normalmente a gente já fala que o intuito é bom já colocar quatro pares, né? Para não ter problema às vezes o cara coloca o micro mais longe, tem gente que não gosta de colocar o micro debaixo da placa, né? Coloca ele mais longe, debaixo do telhado, eu já vi gente colocando na laje, né? Então depende da instalação, mas no geral, quatro par sempre é o suficiente, né? E às vezes três, às vezes dois. Então aqui, né, relatando, né, os números, né, o que vem em toda a caixa do microinversor. Vem o microinversor, né, que é o número um. Esse conector T que a gente fala aqui, né, que é o número 2, que é onde você liga esse plug aqui CA do inversor, né, e interconecta os outros micros inversores, né? Isso a gente chama aqui conector T e o cabo tronco. Aí vem a tampa de proteção, né? Vem uma tampa de proteção aqui, enquanto você não ligar essa peça para não entrar água, alguma coisa nesse sentido. Vem um mapa de instalação para você colar a etiquetinha aqui que sai do micro, que você cola aqui para você lembrar depois como que eles estão instalados em cima do telhado, qual micro está em qual placa, entendeu? Para depois você conseguir colocar no aplicativo ou guardar, né? A gente chama de mapa da instalação. Vem a carta de garantia, né? Uma carta que você guarda, né? Não tem muita função, que hoje em dia a garantia não precisa preencher nada nisso aqui, né? A garantia da toda online, devido ao microinversor ficar online, essas coisas a gente tem rastreabilidade de quando ele foi fabricado, né? E qual o período de garantia dele. Vem o manual do usuário em português, né? Que é o folhetinho aqui, que ensina a instalar o microinversor, tem detalhes, datasheet dele, né? Todas as informações dentro dele aqui. Vem o conector CA, que é o 7 aqui, né? O que acontece, esse conector CA aqui, muita gente quando vai instalar, fala que ele sobra. O que acontece? Esse conector CA aqui, ele é utilizado somente quando você vai ligar um micro só.
Porque quando você vai ligar um micro, você liga esse conector CA nessa ponta aqui e desce para fazer a injeção, né? Liga na rede do cliente. Quando você vai ligar vários micros, como você vai utilizar esse cabo tronco aqui, você não utiliza essa peça, porque essa peça aqui vai se conectar aqui. Aí o pessoal até estranha, ah, mas sobrou peça, fiz a instalação errada. Não, essa peça aqui é utilizada apenas para ligação em um micro. Quando você vai ligar dois, três ou vários micros, essa pecinha acaba sobrando. Então é normal. Como a gente não sabe, né, quando a pessoa vai comprar, se ele vai instalar um ou se vai instalar vários, né, a gente acaba mandando essa peça em todas as caixas. Aqui tem o número 8, né? A chavinha, né? Essa chavinha serve para você apertar os MC4 aqui, né? Precisa rosquear eles, né? Para dar um aperto melhor. E aqui a principal função dela é abrir esse conectorzinho aqui, ó. Quando você conecta esse nesse aqui ou ele aqui, ele tem duas travinhas parecidas com o MC4. Então você enfia essa chavinha para você conseguir soltar ele. Senão você tem que tentar ficar tentando com chave de fenda, essas coisas que é bem complicado. E vem aqui esse handicap é essa borrachinha aqui, porque quando você vai dar o último micro, né, depois vai ficar mais claro, mais para frente para vocês, o último micro aqui, ou o primeiro, no caso, dependendo de onde faz a contagem, você não conecta nada aqui, né, para não ficar aberto aqui, entrar umidade, insetos, essas coisas, então você coloca essa ponteirinha aqui para vedar e não entrar sujeira aqui nesse último aqui que não é conectado nada. E vem essa outra chavinha 10 aqui. Essa chavinha 10 serve para abrir esse conector T. Porque quando você coloca outro cabo aqui, né, que você vai ligar o segundo micro, você precisa abrir ela para prender os parafusinhos aqui. Então, essa chavinha aqui, você coloca ela nesses quatro, tem dois buraquinhos desse lado e dois buraquinhos do outro. Você aperta ela para conseguir sacar essa tampinha e apertar os parafusos. Então, praticamente, esse é o conjunto que vem dentro da caixa de todo o microinversor da SAT. Aqui é um pouquinho do datasheet, né, do microinversor, né? As características elétricas dele. Aqui vamos começar da parte CC, né? É a faixa recomendada de potência do módulo, né? A gente fala aqui que o módulo ele consegue funcionar, né? Funcionalidade dele são de módulos de 400 a 700 watts até mais de 700 watts, depende da característica do módulo, né? Depende de qual característica. Ou seja, o microinversor suporta todo o módulo que não passa da tensão máxima dele, né? A faixa de tensão máxima de 60 amperes, ou desculpe, 60 volts, e da corrente de 20 ampere por entrada. Por isso que é muito importante essa corrente de 20 ampere, que os módulos mais potentes, geralmente, eles vão tendo uma corrente maior. Você pega um módulo de 570 e tem uma corrente próxima de 15, 16 amperes. Você pega um módulo mais potente, a corrente já sobe a 18 amperes. Então, todo módulo que ficar nessa faixa de tensão e de corrente, você pode ligar ele. Às vezes, um módulo até menor que 400 watts, ele gera tensão suficiente para ligar o microinversor e o microinversor funcionar, né? A faixa operacional dele aqui é de 16 a 55 volts, né? Então, é o recomendado fica nessa faixa aqui de 400 a 700, mas dependendo do módulo, como eu disse, você consegue instalar. Então, o cliente tem um módulo 730, dá para instalar? Se o módulo tiver menos que 20 amperes, menos que 55 volts aqui, né, 55, 60 volts, você consegue ligar ele no microinversor. Aqui já um pouquinho das características CA, né? A potência máxima de saída, né, como tá ali, né? Já tem na nomenclatura dele, né? 2,25 aqui, né? 2.250 watts. A corrente de saída, né? Ligando ele em 220 volts, fica na base de 9,78 amperes, né? Então, cada micro ali tem uma saída de praticamente quase 10 amperes. Ele trabalha entre fase e pode ser fase neutro ou pode ser fase-fase, né? Depende da região de vocês. Aqui no Paraná, né? Fase é 220, né? Não sei, eu acho que tem um pessoal que é de outra região, né? Pernambuco, eu acho que me comentaram, né? Não sei como é essa região aí, se fase aí é 220 ou é 380. Alguém sabe me responder, fazendo um favor? Acho que ninguém. Então, o que acontece? Você pode alimentar ele fase ou fase neutro, contando que a tensão seja 220, a tensão nominal. Só que ele também tem.
ele consegue trabalhar numa faixa maior, né? O nominal a gente fala que é 220, mas ele consegue trabalhar de 180 volts a 280 volts, né? Aqui na nossa região do Paraná, né? O pessoal de Londrina deve ter muito contato, né? A gente tem aquele clique rural da Copel, né? Na área rural a tensão é 254, né? Então o microinversor consegue trabalhar normalmente nessas instalações rurais de 254 volts, porque ele suporta até 280 volts, né? Aí se for acima disso, né? Ele vai entrar em estado de erro e não vai funcionar, né? Mas no geral ali a gente não tem essa peculiaridade de passar de 280 volts, muito difícil. A faixa de frequência dele, né? Frequência aqui do Brasil inteiro, né? 60 Hz, mas ele tem um pouquinho de ajuste, né? Ele vai de 55 a 65, ele consegue trabalhar, né? Mas o nominal é 60 Hz. Fator de potência alto, né? Praticamente um aqui. Aqui tem a distorção harmônica menor que 3%. E aqui tem uma característica muito importante quantos microinversores a gente pode ligar no cabo tronco, né? Naquele mesmo cabo tronco, né? Esse cabo tronco aqui, né? Que ele tem uma bitola aqui de 6 AWG, desculpe, de 10 AWG, que é aproximadamente quase 6 milímetros, né? Então, o que ele suporta? Esse cabo que vem no microinversor, ele suporta ligar no máximo 3 microinversores, né? A partir do momento que você tem quatro ou você tem cinco, você tem que fazer outro cabo-tronco, né? E descer novamente no CA. Então, naquele cabo-tronco que vem, você pode ligar no máximo 3 microinversores. Aqui tem eficiência, né? Tem as proteções que vêm todas integradas no micro, né? Proteção interna CC, proteção interna CA, né? Vem tudo integradinho, já tudo dentro dele. Não é necessário colocar mais nenhuma proteção, né? Você já liga a placa direto nele e depois liga a injeção na parte CA. Que eu vou explicar um pouquinho mesmo, né? Essa parte de ligar três micros, né? Como que você faz a ligação dos micros inversores, né? Aqui vem o cabo-tronco, então, como cada um vem com um cabo-tronco, você faz a ligação dessa forma, né? O primeiro aqui que eu falei, né? Que fica sem nenhum cabo, né? O primeiro ou o último, né? Você vem de lá para cá, então você coloca aquela ponteirinha final para não entrar inseto nem umidade. Então você liga o primeiro micro aqui, que vem com esse cabo T e desculpa, com o conector T e com o cabo. E na entrada do outro, né, você já liga já entra aqui, né, nessa parte que vem encenada, você já entra com o cabo tronco desse. Então você vai ligando os inversores, né, um em conjunto com o outro. E o máximo que você pode ligar são três microinversores. Por quê? Por que que você pode ligar só três, não pode ligar mais? Porque a gente viu lá atrás que a corrente nominal do microinversor fica próxima a 10 amperes. Então você pega aqui que esse gera 10 amperes. Então esse cabo aqui está passando 10 amperes. Já juntou com esse que é mais 10. Então aqui já tem 20, né? Já 10 desse e 10 desse. E aí vem com esse aqui já tem mais 10, então já está 20 desses dois e mais 10 desses. Então aqui eu já tenho 30 amperes. Por que eu não posso conectar mais? Não posso conectar mais porque esses conectores aqui e esse cabo aqui, eles não suportam uma corrente maior que 30 amperes. Se eu colocar mais um, já vai ficar na base de 40. Então eles vão dar aquecimento, vão dar percas, até derretimento. Então, por isso que o máximo é 3. Ah, eu falo, eu posso colocar mais que 3 se eu trocar esse cabo? Infelizmente, se eu colocar um cabo mais grosso aqui, mesmo assim, você não vai poder ligar mais que três. Por quê? Porque os conectores aqui não suportam, né, esse cabo mais grosso e eles só suportam 30 e poucos amperes. Então, se você colocar mais um, já vai ficar 40. Então, não adianta trocar o cabo porque o conector não funciona, né? Mais ou menos aquelas tomadas que a gente tem aí no mercado, né? A tomada de 10 amperes e a tomada de 20 amperes, né? Não importa o cabo que você coloca, né? Mas a tomada em si, o conector não suporta uma corrente maior. E esse cabo tronco aqui, né? O comprimento dele, né? Daqui até aqui é comprimento de 2 metros, né? Então você consegue colocar um microinversor até 2 metros um do outro, né? Sem precisar fazer nenhuma emenda no cabo tronco aqui. Aí aqui um pouquinho das vantagens, né? Aqui as principais vantagens, né? Eu acho que vocês já conhecem bem, né? A principal vantagem entre o microinversor e o inversor de string. O que que acontece?
maximizar a eficiência de produção. Por que que o microinversor ele tem uma maior eficiência, né? Não que ele tenha uma produção maior, mas é mais eficiente por quê? Devido a sombreamentos, angulação de placa, né? Aqui tem um exemplo que eu posso citar aqui, ó. Isso aqui é um inversor de strings. Tá vendo? Tem uma árvore aqui. Se essa árvore sombrear dois módulos, como esses outros módulos aqui estão todos ligados em série, né? A gente fala que o cara fez um string de 10 placas, de 20 placas. Então, aqui, no caso, é um exemplo de um string de 20 placas. Então, se apenas um ou dois módulos forem sombreados, ele vai atrapalhar a produção de todos esses módulos, porque no inversor de string a gente faz um conjunto de módulos, né, para ligar na entrada do inversor. Então, assim, qualquer um que sombreia nesse conjunto vai atrapalhar todos os outros. Já no microinversor, não, porque como o microinversor, os módulos são ligados individualmente, cada módulo vai ter maior eficiência de produção, né, em telhados complexos, em lugar que tem sombreamento, como aqui, uma aplicabilidade muito grande deles são em prédios, né? Tem muito prédio hoje em dia colocando placa para a energia do condomínio, né? Para baixar o consumo do condomínio, né? E geralmente tecnologia de monitoramento módulo a módulo, que seria isso. No inversor de string, você só consegue ver a corrente, a tensão desse conjunto de placa. Aqui eu tenho 20. Se uma placa der problema, aqui eu não vou saber qual placa que é, não vou saber nada. Já no microinversor, não, eu vejo como elas são ligadas de forma individual, eu vejo tensão, corrente e outras características, né, placa a placa. Então, aqui um exemplo, praticamente aqui no gráfico, ó, eu tenho a corrente da placa um, a corrente da placa 2, a corrente da placa 3, a corrente da placa 4, tensão da placa um, tensão da placa 2, tensão da placa 3, tensão da placa 4. Então, eu vejo módulo a módulo todas as características elétricas. Então, uma deu problema aqui. Se eu fiz aquele mapa de instalação que eu mencionei lá atrás, né? O rapaz sabe, essa placa está ligada na entrada 3 do micro 2, por exemplo. Vi que aqui ficou ruim, aqui zerou a corrente. Eu sei que aquela placa aqui que está defeituosa. Eu não preciso ficar procurando no meio dessas 20 placas. Eu consigo de forma mais fácil saber onde está o problema, né? Então, isso é uma grande vantagem dessa tecnologia dos microinversores de ligar a placa a placa. Outra característica, vantagem do microinversor em relação ao inversor de string é a baixa tensão CC. Acontece no mercado hoje em dia, a maioria dos módulos, né? Eu acho que os módulos de 570, 580, 560, 550, eles trabalham na faixa de 50 volts quando estão em laço aberto e aproximadamente 40, 42 volts quando estão em laço fechado. E como no inversor de string que eu mencionei que a gente faz um conjunto de módulo, a gente vai somando, né? Como eles são ligados em série, a gente vai somando a tensão CC. Então, aqui, vamos supor, cada módulo aqui tem 50 volts. Então, aqui eu tenho 50, eu liguei esse em série, já vou para 100, 150, 200, 250 e vou de 50 em 50. Então, aqui, como eu tenho 20, eu já estou praticamente com uma tensão CC de 1000 volts, né? Que é uma tensão mais perigosa, né? Causa um arco fotovoltaico, um arco elétrico em caso de alguma falha, alguma abertura de conexão aqui bem maior, né? Devido à tensão já está na base de 1000 volts. No microinversor, não. O microinversor, a gente fica na faixa de 50, 40 volts. Por quê? Porque as placas são ligadas individuais. O que a gente pode ver aqui, ó, praticamente. Aqui, ó, você vê que a placa está com a tensão de 32 volts. Então, dificilmente a tensão da instalação em cima do telhado ali passa de 60 volts, que é a tensão da PCI, né, para ela corta o surto CC para não causar incêndio, né? No microinversor já não precisa ter essa tecnologia, né, porque os microinversores já têm uma tensão baixa, né? Então nós já não tem risco a incêndio, então por isso que os microinversores não precisam de FCI. Outra vantagem, fácil instalação, né? O microinversor fica tudo em cima do telhado, né? Debaixo do módulo, tudo escondidinho, tudo bonito, né? Em casas de alto padrão, dependendo em comércio, né, a gente tem uma grande dificuldade, né, os instaladores, de achar um local onde conseguir colocar um inversor de string, né? Às vezes não tem espaço, às vezes o cara não quer poluir o ambiente, né? Colocar um inversor lá que acha feio, né? Tem todo um design da casa, do comércio, né? Então, o microinversor já não tem esse problema, né? Fica tudo em cima do telhado ali, não fica nada aparente embaixo, né? A pessoa não sabe nem que tem um solar installado lá a princípio. Então,
É outra característica, vantagem do microinversor é fácil instalação. Mais uma vantagem, maior flexibilidade de telhados complexos. Ou seja, como o microinversor tem as placas ligadas de forma individual, né, que já citei várias vezes, né, a principal vantagem que gera todas as outras vantagens aqui praticamente no micro é que as placas são ligadas de forma individual, ou seja, como elas são ligadas de forma individual, eu posso ter várias caídas, né? Porque no inversor de string eu tenho que ligar esse conjunto de placa aqui que coloco na mesma entrada do inversor, todas na mesma angulação, na mesma posição. Já no micro, não, porque como cada uma é ligada de forma individual, eu posso colocar, tipo, uma nessa aqui um exemplo de uma casa complexa. Uma está nessa caída, outra está nessa outra caída, eu posso ter uma placa aqui, né? Então, uma não vai atrapalhar a outra, né? Então, eu posso colocar em várias caídas, né? E uma não atrapalharia a outra, o sol não precisa bater de forma uniforme nas placas, né, para não dar percas, né? Agora no inversor de string, não, se tiver uma placa que o sol pega de uma maneira durante o dia e a outra placa está no mesmo conjunto de outra maneira, uma vai estar produzindo bastante, outra produzindo pouco, assim, é praticamente o mesmo efeito daqui, né, de sombreamento, né? Então a gente tem essa maior facilidade de telhados complexos. E outra facilidade também é a expansão do sistema. O que acontece? No microinversor, as placas são ligadas individuais, então eu posso colocar placas de potências diferentes, né? Tipo, a entrada um nada impede da entrada um do microinversor ter uma placa de 550. Na entrada 2 eu posso ter uma placa de 400 watts ou uma placa de uma outra potência, porque nenhuma influencia a outra. Agora, já no inversor de string, não. Nesse conjunto aqui de placas, eu preciso ter placas de mesma potência e mesmo fabricante, de preferência, né? Para não mudar as características elétricas do conjunto. Então, assim, vamos supor, tem um sistema lá que já está instalado 1, 2 anos, aí por um acaso eu quero aumentar o sistema, ou às vezes eu quero, uma placa quebrou. Aí a placa do cliente era de 400 watts. Hoje a gente tem uma séria dificuldade de achar placas de potência menor. Então, com microinversor, não. Eu posso, quebrou uma placa, eu posso colocar outra de qualquer potência, fabricante no lugar. Já no inversor de string, não. Você tem que procurar uma potência, a mesma potência das placas que você já tinha antigamente, e de preferência o mesmo fabricante. E outra vantagem também, eu quero coloquei lá 10 placas na minha instalação, eu quero colocar mais algumas. Com o microinversor, o que eu faço? Eu coloco mais um microinversor e coloco mais uma, duas, três, quatro placas, né? Nada impede do micro não precisar das quatro placas. Ele pode funcionar apenas com uma ou até quatro. Então pode ser com uma, duas, três ou quatro placas, né? Ele funciona com uma. Se tiver um cliente, eu quero colocar uma placa só. Você pode vender o micro, né? E ele funciona apenas com uma placa, da mesma forma. Então, essa facilidade de expansão é o quê? Eu consigo colocar outro micro e a quantidade de placa que eu quiser. Agora, no inversor de string, não. Às vezes, o inversor de string já está no limite dele. Eu tenho inversor de 4 que eu não posso colocar mais placa. Aí eu tenho que aumentar para um de 5. Aí eu não sei se eu aumento para um de 5. Ou, às vezes, compro o menor, por exemplo. Ou o que acontece também, às vezes você quer aumentar o sistema, o seu inversor tem até sobra para aumentar o sistema, mas você não acha uma placa compatível, né, para trabalhar com as placas que você já tem. Então, o micro tem uma grande facilidade de expansão também, né? É muito mais fácil achar a placa, né, que pode ser qualquer uma do mercado, e colocar um micro também é muito mais simples. E o que acontece também, o microinversor ele tem uma maior vida útil e dessa forma tem uma garantia maior, né? O nosso microinversor tem garantia de 15 anos, enquanto os inversores de string têm garantia de 10 anos. Aqui uma outra foto que eu esqueci de mencionar aqui, quando a gente vê os dados módulo a módulo, né? Aqui também é uma outra forma, né? Aqui é a análise da curva, né? Do gráfico, que é uma forma mais intuitiva e mais rápida, que a gente também consegue ver, né? Aqui é o micro, né? O número de série do micro, e aqui os quatro módulos, né? A gente vê instantaneamente a potência que o módulo está naquele momento, a corrente e a tensão. Então, uma forma bem rápida, eu quero ver se todos os meus módulos estão gerando e todos estão iguais. Aqui a gente consegue ver bem rápido, né? Aqui é mais demorado, né? Aqui a gente consegue ver o gráfico, né? É mais difícil um pouco de ver. Aqui a gente bate o olho e já vê, ó, todas essas três primeiras placas aqui tá com uma potência próxima a 100, 120, né?
E essa aqui está zerada, ou seja, nessa aqui, ó, a placa não está produzindo. A gente já vê rapidinho que a placa já não está produzindo. O que que pode ser isso aqui? Uma falha na instalação. Nesse caso aqui não era uma falha na instalação. Nesse caso aqui o cliente não tinha ligado a quarta-placa mesmo, né? Mas às vezes, o cabo rompeu, alguma coisa aconteceu, a placa quebrou, né? Você já vê rapidinho que a placa, aquela quarta placa já não está gerando. Se ela tivesse no meio desse conjunto todo de 20 placas aqui do inversor de string, dificilmente você ia saber qual placa era e achar o defeito, né? Você ia ter muito mais trabalho para fazer isso. Agora passar para o próximo slide, né? Aqui um pouco dos diferenciais do nosso micro em relação aos concorrentes, né? Um design otimizado, elegante, né? Um micro muito bonito, né? Apesar de ele ficar lá em cima, né? Praticamente quase ninguém vê, né? Ele é bem bonito, né? E tem um design bem otimizado, né? Ele tem uma modelagem fundida, né? Você vê atrás, aqui eu não tem quase nenhuma foto, mas ele é todo de alumínio fundido aqui, né? Ó. Você vê que é uma peça só de alumínio. Tem uma excelente dissipação de calor, né? Devido a esse alumínio fundido aqui, ele tem várias aletinhas, né? Se fosse um dissipador de calor, né? Então, para o vento bater, de forma que dissipe o calor muito mais fácil, né? Que se fosse uma parte reta, né? Um excelente dissipação de calor. Ele é compacto e leve, né? Ele é bem compactozinho aqui. Leve em relação dos concorrentes, né? Se você pegar um na mão, você vai achar que ele não é muito leve, né? Que ele é bem, tudo aqui dele é bem compacto, né? Então ele fica bem cheio aqui, então ele acaba tendo um peso relativamente grande pelo tamanho dele, mas em relação aos concorrentes ele ainda é considerado leve e compacto. Já vem com o Wi-Fi integrado, né, que é essa anteninha que eu comentei, né? Já tem o Wi-Fi integrado aqui. Permite configuração remota com os inversores de string, né? Então, a partir do momento que ele está online, que você conectou a internet, o potencial dele, né, é a corrente CC de 20 amperes, que, como foi explicado lá atrás, suporta placas de alta potência aí, né? Então, praticamente quase todas as placas do mercado aí pode ser ligado no micro, né? Apesar de não ser muito o intuito, né, de ligar placas muito grandes no micro, né? Geralmente a gente liga placas de média potência, né, na base de 500 a 600 watts, né? As placas maiores hoje em dia são para fazer instalações pequenas, ou instalações de telhado, né, são usados mais em instalações. Todo mundo tá. Beleza, que meu vídeo tinha travado que eu achei que tinha cortado. Então, as placas maiores são usadas mais em usinas de solos, né? Que é mais fácil trabalhar com ela, né? Hoje em dia tem placa aí que é 2,50 por 1,50, né? A placa é gigante, né? Para trabalhar com ela em cima do telhado é bem complexo. Então, se elas são os maiores diferenciais dos nossos microinversores. Aqui eu vou falar um pouquinho do nosso portal, né? A importância dele, né? E um pouquinho dele, né? Como eu comentei lá atrás, todo o nosso software, né? O nosso hardware é, é produzido pela Sage mesmo, né? Então a gente não usa, e eu acho que você já deve ter o convívio aí, tem muitas empresas que usam SolarMan, SolarView, entre outros aplicativos, né? O nosso é desenvolvido todo pela Sage, né? Então é um aplicativo próprio, bem intuitivo, né? E está adequado a todas as nossas necessidades, né? Como é feito pela gente, a gente só faz para o nosso equipamento, então ele completa todas as necessidades dos nossos equipamentos, né? Não é um software geral aí que você tem que usar para seu equipamento da forma que tem, né? Então, se a gente precisar modificar alguma coisa, né? A gente tem muito mais flexibilidade, faz atualização, né? Então, é um software todo dedicado para nós que fica muito mais bonito, né? E muito mais desculpe, só um momento. Para a gente ir utilizando aqui, né? Então, qual a Bom característica, né, dia. do nosso. Bom dia. Opa, meu, aqui é o Fábio, eu sou gerente comercial do Nordeste, tudo bem? Oi, Fábio, tudo bem? Pode falar, fica à vontade. Desculpa interromper. Rapidinho, só a fase lá de Pernambuco, tá? Só para ilustração, Aham, fase é 380 e fase neutro 220. Mas eu é. não chamei por isso, não. Tem uma pergunta aqui do Aham. Trigo de Londrina, que ele colocou no chat, e aí para não Desculpa, eu não falar estava conseguindo esquecido. olhar. Fica mais fácil vocês falarem aqui, porque Então daí por eu isso que eu acompanhar no chamei, achei que você nem chat ia aqui ver. fica mais complicado. É.
Praticamente em dias de chuvas, a gente pode falar que a eficiência vai ser a mesma, né? Porque o que acontece? A chuva vai pegar todo o sistema, né? Todas as placas, né? O Ela microinversor impacta no tem. painel, né? E não no inversor. Isso, exatamente. Todos os painéis vão ter o mesmo impacto, né? O micro ganha muito em relação ao inversor de string quando um painel ou um ou outro painel é impactado e os outros não, né? Porque como o micro é ligado de forma individual, vamos por um exemplo, né? Ah, se estivesse chovendo só em um módulo e nos outros não, o micro teria vantagem. Mas quando é uma chuva, né, praticamente vai estar tudo igual, né? Vai estar tudo sendo todos com chuva, ou se fosse todos nublado, todos com sombra, né? Então, praticamente a eficiência acaba sendo a mesma, né? A não ser que fosse uma usina muito longa, assim, que pegasse um pedaço de chuva em alguns módulos e em outros não, né? Mas acredito difícil. Então, em chuva, pode considerar que é praticamente a mesma eficiência. Obrigado, hein? Era só isso. Um abraço Foi aí. nada. Então, voltando aqui falando do aplicativo, né? Qual a grande vantagem de ter o aplicativo, né? A gente sempre menciona, né, que para o instalador, até para vocês, né, na distribuição aí, né, para ter menos problema pós-venda, algo nesse sentido, é muito importante, né, que o cliente final ali, né, o integrador também, né, coloque os equipamentos online, né, configure eles na internet, porque fazendo essa configuração, a gente tem várias vantagens, né? Que são essas aqui. A gente consegue ver todos os dados, né? Exportar os dados de geração, produção, essas coisas assim. O cliente consegue acompanhar no aplicativo. A gente consegue fazer um gerenciamento inteligente, às vezes tem que fazer uma atualização, alguma coisa, né? Gerenciar o que está produzindo e o que não está. Tem notificação de alarmes, como eu já comentei, visualização de dados aqui, né? A gente consegue compartilhar as usinas, né? Às vezes eu tenho alguém que tem um conhecimento maior, algum parente, alguém que quer entender como funciona o sistema antes de comprar. A gente consegue, né, compartilhar, né, colocar ele como visitante da nossa planta, entendendo como que funciona o aplicativo, como que gera, algo nesse sentido, né? A gente tem a leitura de dados em tempos reais, né, que eu mencionei lá atrás, né? A gente consegue ver corrente, tensão, né, todos os outros dados elétricos, né, do microinversor, consegue fazer configuração remota, né? Então, às vezes o pessoal, faz a configuração aí para mim, mas o inversor está offline. Offline eu não consigo fazer nada, infelizmente, né? Ele tem que estar online para eu mandar um comando e ele aceitar. E a gente tem a detecção de erro e alarme, né? Se a gente não tiver o microinversor online, a gente vai, pelaquela luzinha lá que eu comentei lá atrás, né? A luzinha vai estar vermelha. Mas a gente não vai saber que alarme que está acontecendo, né? Vai saber que ela está vermelha. Aí o que que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar solicitar vários testes para o instalador para descobrir qual que é o erro. É falta de tensão CA, é alguma fuga de corrente, é alguma coisa, a placa que está com problema. Eu não vou conseguir fazer isso, né? Porque eu não tenho dado nenhum. Eu não tenho o erro que o microinversor está acontecendo. Então fica muito mais difícil. Eu vou pedir vários testes, o instalador vai ter que fazer vários testes, né, para a gente tentar descobrir. A partir do momento que eu tenho ele online, ele mesmo já detecta o alarme que ele está. Ele escreve lá alarme de falta de tensão CA. Então a gente já sabe, não está chegando 220 no microinversor. E olha lá no aplicativo, realmente não está chegando, né? Então essa grande vantagem de deixar sempre os equipamentos online, né? Às vezes o cara não tem internet no local, a internet está longe, não chega no microinversor, não quer colocar um repetidor, algo nesse sentido. Mas é de grande importância, né, que seja feito isso, né? Facilita bastante a vida de todo mundo. E aqui eu vou mostrar um pouquinho, né? Deixa eu ver. A tela do, do aplicativo, né? A gente tem o aplicativo, né, que se usa pelo celular. Se quiser, também tem o site, dá para acompanhar pelo computador, né? Então aqui é uma tela, né? Esse aplicativo foi lançado em 2022, tá? Que eu comentei, né? Um aplicativo todo moderno, né? Com a tela bem amigável aqui, bastante informações, né? Aqui é a tela inicial, o mapa de fluxo, né? Que mostra quanto energia está produzindo, mais ou menos a temperatura, né? Que ele pega os dados da região ali, a temperatura que está, se está sol ainda, né? Aqui as características de energia gerada no mês, energia gerada no ano, energia gerada desde quando o microinversor foi instalado. Aqui a gente consegue ver micro a micro se a gente clicar nesse device. Então tem várias características aqui, né? Ele já vem até compatível para o sistema de baterias, né? No intuito do micro, né?
Mas se você tivesse um inversor híbrido, ele já vem próprio também para conseguir rastrear os inversores híbridos. Aqui tem os gráficos, né? Geração dia a dia, né? Todas aquelas informações que o cliente consegue ver aqui tá mês, ó, o que gerou cada dia, né? Foi aumentando, o que gerou no ano inteiro, o que gerou diariamente, né? Então você consegue ver todas aquelas informações de geração, né? Além de alarmes e todos os outros, né? O que que acontece aqui? Eu ia falar alguma coisa aqui, agora acabou fugindo. Ô, Renato, é o Márcio aqui do Comercial de Londrina. Tem uma dúvida aí, duas. Qual que é a temperatura Diga, Márcio. máxima qual que é a temperatura máxima que o microinversor suporta? Porque tem algumas regiões que é do país aí que a temperatura no verão chega uns 45, 50 graus aí, entendeu? E às Uhum. vezes, como ele fica embaixo que é do painel, então essa temperatura ela pode elevar, entendeu? E qual que é o máximo que ele suporta para sem alarmar, sem afetar a geração? E a temperatura mínima, você tem esse dado para explicar para a gente aí? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tem no datasheet dele aqui, tem. Deixa eu pegar aqui. Que na parte do datasheet que eu mostrei não estava mostrando aqui. Deixa eu abrir para vocês. Ó, essa é uma dúvida super pertinente aí, agradecer ao Márcio, porque aqui no Nordeste o pessoal pergunta muito isso, por conta do nosso calor aqui, né? Aqui, Sim. meio-dia em Recife, embaixo de um telhado, 60, 65 graus vai fácil. Então, aqui tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Dados mecânicos, ó. Faixa de temperatura operacional de menos 40 graus a mais 60 graus. Mas o que acontece? Essa temperatura aqui não é a temperatura que o micro vai estar, é menos 40 a mais 60 graus do ambiente, entendeu? Eu não tenho o dado, né? A fábrica não fornece o dado que ele pode trabalhar internamente, né? Entendeu? Então, pode estar lá com tranquilidade, né? Que eu acho que na nossa região aí nunca tem uma característica aí de estar acima de 60 graus a temperatura ambiente, entendeu? Mas essa pergunta, Renato, que eu te falei, não se trata da temperatura ambiente estar em 60 graus. Isso significa que o inversor funcionando normal, ele tem uma temperatura, então seria uma somatória para ver se ele vai ter algum tipo de problema ou não. Isso é que eu me referi, tá? Sim, mas Acho que você entendeu o que eu então, quis dizer, né? entendi, é que eu não tenho esse falar, tipo, o micro pode estar 100 graus, entendeu? A fábrica não me dá esse dado, mas acredito que é algo nesse sentido, entendeu? A temperatura ambiente, vamos supor, está Sim, 45, mas a entendi. gente sabe que o micro lá no sol debaixo da placa, às vezes ele está 60, 70, né? Infelizmente eu só não tenho esse dado, porque a fábrica não disponibiliza. Então, Perfeito. mas se você tiver uma temperatura ambiente menor que 60, é sinal que você pode estar lá, entendeu? Outra pergunta, tem como você mandar esse datasheet para nós aí? Porque o nosso aqui é com 12 e você está com 15. Manda para É, nós você aí. viu? Isso já até esqueci de mencionar, isso já está com 15. Esse aqui é o datasheet mais atualizado aqui, ó. Se eu passar ele aqui, você vai ver que tem um micro. Eu vou mandar ele para vocês, eu mando para. Esqueci o nome da moça que entrou em contato comigo. Eu sou horrível para nome. Que é do marketing, eu mando para ela, elas mandam para vocês aí. E aqui tem todos os produtos da Sage. Vai ver, tem o inversor de string, que é um datasheet completo da Sage. Aqui tem todos os equipamentos aqui, ó. Mas eu mando para vocês aqui. Manda ele completo. Ele foi atualizado em 17, até o nome dele tá aqui, ó, 16 14/8, né? Ele foi atualizado. Então, tô em toda a linha. Começa do micro até a linha C6. Deixa- Aqui tem meu contato aqui também, né? Se precisarem de alguma coisa, aqui tem o 0800 da SAI, né? A gente indica assim para os integradores essas questões, você sempre passar o 0800 da SAI, né? Porque eles entram em contato com a SAG e a SAG indica, né, o técnico que está mais disponível naquele momento, entendeu? Às vezes eu estou com muito atendimento, às vezes que nem hoje estou dando um treinamento para vocês, então não estou atendendo, às vezes estou em viagem, né?
Então, sempre que você ligar no 0800, a site vai recomendar o técnico que está mais disponível naquele momento. E aqui tem meu contato, né, de atendimento da site, que esse aqui, se vocês precisarem de alguma coisa, alguma dúvida, algum datasheet, alguma coisa, também fica disponível para vocês, né? Alguns momentos talvez eu não consiga responder, né? Se tiver uma coisa muito urgente que eu não respondo, indico, né? Vocês irem no 0800, é porque a gente atende muitas vezes muita gente, né? Tá fazendo treinamento, tá em viagem, alguma coisa assim, né? Então, outro técnico que vai conseguir te responder.